Bom, 10 de abril, vocês vão estar aqui, né, no Ian Tech Day Sim. 2025. É um evento Maravilhoso. com foco em Ian, né? Eu diria que é um dos principais eventos sobre Ian da América Latina, né, Suzana? Aham, é verdade. E a gente acompanha ele há muitos anos, ele vem num crescente fantástico. A última edição foi maravilhosa, vocês também estavam lá e esse ano vocês vão estar. Então é de 10 a 11 de abril, aqui em São Paulo. E conta pra gente o que vocês vão trazer de novidade. Você falou que estão sempre com inovações, e qual vai ser a grande inovação que vocês vão apresentar esse ano no Ian Tech Day? Sim. O Ian Tech Day, a gente vamos participar mais de um ano, né? É um prazer pra gente, é sempre bom encontrar os clientes, parceiros, né? Trocar experiências. E a gente vai trazer algumas novidades, mas a principal mesmo é sobre uma solução nova, que é a nossa solução de ZTNA, que é Zero Trust Network Access. Então, ela já vai estar integrada aos módulos de AM, então é algo bem inovador que o Coffee Bean está trazendo, não só pelo produto em si, mas pelo modelo que a gente vai colocar, que a gente vai trabalhar essa solução. E o que ela traz de benefício, de diferença? A ideia principal do ZTNA é a gente garantir acesso, principalmente o acesso remoto, né, de forma segura. Então, e seguindo os princípios do Zero Trust, né, que a gente veio falando já do Zero Trust. Então, seguindo esses princípios. A gente sabe que hoje, quase todas as empresas têm trabalhadores remotos, né, num modelo remoto ou híbrido. Sempre tem os trabalhadores funcionários trabalhando de forma remota. E que eles têm recursos que precisam ser acessados, né? Recursos que estão espalhados em diversos locais que a empresa tem. E o ZTNA ele vem justamente com esse foco, garantir que os trabalhadores, os funcionários, qualquer outro tipo de usuário remoto tenham acesso seguro, bem rastreado, seguindo os princípios de Zero Trust a esses recursos. Eu tenho duas dúvidas do que você falou. A primeira é se vocês têm a sua ferramenta é compatível com nuvem. E segundo, se a ZTNA vem substituir a VPN, ou são coisas totalmente diferentes? Sim, não, perfeito. Bom, respondendo a primeira pergunta, a primeira parte primeiro, assim, a solução é compatível com nuvem, com ambiente híbrido, com multi-nuvem, com todos os tipos de ambientes, né? A solução é SaaS, né? Todos os produtos da Coffee Bean são SaaS, estão hospedados na nuvem da Coffee Bean, no ambiente da Coffee Bean, mas para integrar, a gente integra com todos esses ambientes diferentes, e a gente sabe que essa empresa tem recursos em todos eles, como as empresas têm ambientes híbridos hoje em dia, ou com recursos on-premise. Então, a arquitetura que a gente montou é justamente desse modelo, onde a gente tem conectores para fazer essa integração, que são conectores simples de instalar e configurar para fazer essa integração com os ambientes. E aí, da segunda pergunta, ela é até um ótimo ponto, porque sempre tem essa associação, ZTNA e VPN. E enquanto elas têm uma característica semelhante, porque as duas são para acessos remotos, né? Comecei falando disso, né? Acesso remoto. As duas criam um túnel criptografado para o usuário fazer esse acesso remoto. Mas eu faço até uma comparação que, assim, o VPN acaba que esse túnel é como se fosse um cano bem largo. Então, você vai conectar de uma ponta o usuário e ele vai passar por esse cano e vai ver tudo que tem lá do outro lado nos recursos da empresa. Enquanto o ZTNA, ele é como se fosse um canudo bem fininho. E o usuário, então, ele vai conectar nesse túnel, ele vai passar por esse canudo e ele vai sair na outra ponta só nos recursos que ele tem acesso, baseado no perfil dele. Então, é o que a gente fala de granular, né? É um acesso granular baseado no perfil do usuário, baseado no perfil de cada um dos usuários. Bom, falando nisso que você acabou de falar sobre controle granular de acesso, fala pra gente, essa funcionalidade de ZTNA, ela inclui suporte para segmentação de rede e controle granular do acesso? Isso você já esclareceu que sim, mas e a segmentação de rede? Como é isso? Como é a implementação disso na prática? Sim, então, essa segmentação, na verdade, ela está realmente relacionada com esse acesso granular, porque a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai
integrar, como eu falei, de uma ponta tem o usuário, e aí tem um agente, né, um módulo ali que esse usuário está acessando. Na outra ponta tem os conectores da Coffee Bean, que eles vão estar dentro da rede da empresa, né, no ambiente corporativo deles, seja on-premise, seja um ambiente nuvem, seja um híbrido. E aí esses acessos, né, vão ser segmentados justamente com esses conectores que a gente tem nessa parte. E aí cada usuário vai ser levado, né, para o seu sistema dele que ele tem acesso, de acordo com o perfil dele, né, de acordo com o perfil que ele tem dentro da empresa, o que ele pode ou não acessar. Isso a gente garante, né, a segmentação, a granularidade do acesso do usuário, e também a segurança, né, porque esse acesso inicial dele tem toda uma segurança por trás de acesso. O Douglas, como essa solução se integra à plataforma da Coffee Bean? Como é que ela interage com os outros módulos, né, como você falou? Sim, essa é até a parte mais interessante da solução, né, pelo menos na minha opinião, porque a gente está lançando, né, os ETNA. Porque assim, todos os produtos da Coffee Bean a gente desenvolveu do zero, né? Então é 100% proprietário da Coffee Bean. O ETNA não é diferente. E então assim, ele já nasce integrado aos outros módulos. E aí, quando a gente tem eles funcionando junto, eles se complementam. O IGA, por exemplo, que a gente estava falando antes, ele vai criar os níveis de acesso nos ETNA, baseado no perfil, que é o que eu estava falando agora. Então o IGA ele consegue entender quem são os usuários, os cargos deles, e já criar nos ETNA o perfil correto, esse canudinho que a gente falou, para os acessos corretos dele. O AM, o MFA vão ajudar no acesso seguro dos ETNA aos ETNA. E dessa forma, então, os módulos eles trabalham em conjunto de forma orquestrada, né, e já nativamente, para que tudo funcione bem. Então, os ETNA, isso acaba sendo um diferencial do nosso ETNA, essas soluções trabalhando junto de gestão de identidade, e ao mesmo tempo, os ETNA acaba sendo um diferencial das soluções que a gente tem de gestão de identidade, porque é um módulo que normalmente as empresas não trabalham, né? Então a gente já junta tudo numa plataforma única e tudo bem orquestrado. E os seus clientes atuais podem aderir a essa nova solução? É fácil? Como é que faz? Como a Suzana gosta de falar, na prática, como é que acontece? Isso, né? Ou tem que fazer alguma implementação antes para poder comprar ou ter a solução? Eu também gosto de entender como as coisas funcionam na prática. Então, muito bom. Eu também. Fica mais claro. Mas na prática, o cliente já tem um IGA da Coffee Bean, já tem um AM da Coffee Bean, para ele vai ser muito transparente. A gente vai ativar um novo módulo, né? A gente vai precisar tem configurações para serem feitas, tem conectores que eu já mencionei, né, para serem instalados. Mas feito isso, eles já estão funcionando junto. A gente vai só ativar como que vai ser esse funcionamento, definir políticas que vão alimentar, por exemplo, os ETNA a partir do IGA, mas aí realmente já está tudo na plataforma. A gente já fez o produto nascer conectado nos nossos próprios sistemas. E para quem não tem, para quem, por exemplo, é possível você ter só um pedaço da solução e se ele já tem uma parte com outro fornecedor, ele pode integrar integrar a solução dele na solução de vocês, nesse pedaço só dos ETNA, ou não faz sentido? Não pode ser também. A gente tem todos os produtos, a ideia eles são modulares mesmo, né? Tem cenários diferentes, empresas diferentes, às vezes estão já com alguma coisa e só querem uma parte dos ETNA. Então a gente oferece aquele módulo que eu comentei um pouco antes também, que a gente chamou de Coffee Bean Workflows, né, que é uma solução no code. Ele na verdade é presente em todos os produtos da Coffee Bean. Então ele facilita essa integração com qualquer coisa que o cliente já possua, né, que a empresa já possui, com os produtos da Coffee Bean. E aí a gente pode trabalhar só com os ETNA, ou só com o IGA, ou com os ETNA e um pedaço do IGA. Até isso a gente consegue também pegar uma parte de cada um deles. Entendi. Outra dúvida que eu fiquei, que eu acho que é interessante, é o seguinte: por exemplo, em grandes empresas, nem todo mundo precisa ter um ETNA. Então, a empresa ela pode qualificar, quer dizer, quais são os funcionários, enfim, os usuários, né, melhor dizendo assim, que vai utilizar os ETNA ou não pode? Ou é por serviço? Como é que funciona isso? Sim, não, pode sim, e até é bem comum mesmo, porque
tem razão, nem todos vão precisar acessar, nem todos têm acesso remoto, ou talvez nem todos precisam acessar os sistemas que estão conectados ao ZTNA. Então, pode ser segmentado, é comum fazer isso. O IGA acaba ajudando a fazer isso quando ele já está conectado no ZTNA, porque ele consegue governar as identidades, né? Entender, olha, esse conjunto de identidades aqui não preciso criar o acesso deles no ZTNA. Esses outros eu preciso criar com esse nível de acesso. Então, o IGA ajuda a fazer esse controle. Mas mesmo se não tiver o IGA, dá para fazer diretamente no ZTNA, de uma forma um pouco mais manual, tem que realmente configurar dentro dele, mas também dá para fazer essa parte, e aí depois até em questão de licenciamento também, tá? Feita para licenciar por usuários ativos que estão de fato utilizando a solução.